pessoal, tudo bem? Está começando agora o bloco, o Em Foco, responsável por aquele projeto Audição e Equilíbrio. Sempre alertando aqui o seguinte, que o primeiro médico a ser procurado depois do clínico geral, mas se você tiver alguma manifestação de zumbido, tonturas, labirintite, sempre procurar o otorrinolaringologista, o médico responsável pela garganta, pelo ouvido, pelas vias aéreas, tá certo, pessoal? Sempre lembrando isso. E como eu sei que esse programa vai ser instrumento de reuniões, em jantares e discussões, eu gostaria de chamar a atenção aqui dos colegas que eu não me dou assim o título de dono da verdade. Esse roteiro feito por mim, de responsabilidade técnica minha, tá entendendo? É baseado em pesquisas e em estudos de livros. Então, quem discordar, quem achar que não está totalmente completo, pode entrar em contato comigo ou venha, eu vou trazer aqui para participar. A ideia é levar informações o mais completa possível. Às vezes isso não é necessário, a gente gostaria de mostrar imagens, essas coisas todas. Mas é importante destacar que a ideia é fomentar a discussão. Então, você que está aí em uma mesa redonda agora, que você apresente, se você achar, olha, eu achava que isso aqui... Então, apresente, ao invés só de criticar, apresente também ideias novas, informações que complementem isso. Esse é o objetivo desse programa, tá certo? Então, teste do ouvidinho. No programa passado eu falei da pessoa normal. Hoje, então, a criança acabou de nascer e esse teste deve ser feito logo que a criança nasce, até os 6 meses. Agora, o que é isso? Você vai me perguntar, o que é o teste do ouvidinho? É conhecido do público como teste do ouvidinho, mas ele trata-se do exame de emissões otoacústicas evocadas. Você deve estar vendo aí um slide muito bonito que eu fiz para você ver, tá? A sigla é EOEA. Tá certo? Esse teste leva geralmente de 1 a 5 minutos, entendeu? E o bebê não sente nada. Ele pode ser feito, inclusive, dentro do próprio hospital, né? Antes da criança sair, ele é feito, já é lei. Eu não sei se aí em Mogi das Cruzes mas me parece que no estado de São Paulo é lei, hein? Não sei se o hospital que a sua mulher vai ter o neném tem, mas você pode pedir. Para que você... Eu espero que tenha alguma fonoaudióloga, geralmente é uma equipe de otorrinos que se prontificam a montar um serviço nesse sentido, tá? Qual é o objetivo desse exame? É detectar, você está vendo aí no slide, se há algum distúrbio que mereça encaminhamento para um especialista. Então, o que se quer ver aqui é o seguinte, se essa criança tem lesão auditiva, tá certo? Tá? Quando deve ser feito? É fundamental que seja feito até os 6 meses de idade. Tem outro slide aí muito bonito que você está acompanhando. Para que haja maior chance da criança ter sua audição melhorada ou curada. E não comprometer o desenvolvimento da fala, da linguagem, tá? Que dependem muito da audição adequada, tá bom? Em quem ocorre os problemas auditivos? Você vai dizer, mas por que eu devo fazer esse exame, doutor? Olha aí, ó, dá uma olhada aí. A cada 1000 nascimentos, 1 a 3 bebês apresentam alguma alteração de audição, tá? Que pode variar de grau, é claro, né? Esse número é um pouco maior nos pequenos bebês, naquelas crianças que nascem com menos de 1,5 quilos. Olha aí, os prematuros, aquelas crianças. Essas, então, são o objetivo maior desse exame, né? Neste caso, segundo a estatística, há de 2 a 4 crianças em cada 100 que apresentam o problema. Olha que coisa interessante. Quais os indicadores familiares? Tá aí, ó. Olha, dá uma olhada nesse slide. Quais indicadores de problemas? Então, vamos lá. Se tiver a existência de casos na família, é importante fazer. Doenças infecciosas transmitidas pela mãe, como, por exemplo, a rubéola. Não tem jeito, vai ter que fazer. Como eu já disse anteriormente, o peso inferior a 1,5 quilos no nascimento. Emprego de medicações
antibióticos ototóxicos, ou seja, que prejudicam o ouvido, não é? Que causam danos ao ouvido, né? Caso de antibiótico como a gentamicina, que às vezes é utilizada, tem que ser utilizada dentro de hospitais, né? E doenças infecciosas como a meningite. Como é que é feito o teste, doutor? Eu gostaria de saber, hein? Então, olha aí, olha o slide aí. É feito um estímulo acústico no bebê, na orelha do bebê. Dá uma olhadinha no slide. A resposta indica que a audição do bebê, em 90% dos casos, é normal. Tá? Você estimula, dá a resposta em 90%. Tá certo? A falta de resposta significa que o bebê vai ter que ser levado para fazer outro exame. No caso, o BERA, que é a audiometria de tronco cerebral. Então é muito importante, não quer dizer exatamente, o meu filho está com... Não, vai ter que ser investigado. Tem uma equipe multiprofissional. Caso essa deficiência seja confirmada, a criança deve ser encaminhada para um especialista que melhor saiba como ver isso aí. Olha esse slide. Após o teste confirmado, está confirmado o seu bebê, tá? Ela vai ser submetida ao BERA, tá? A intervenção pode demandar, aí você vai dizer, o que vai ser feito, doutor Estélio, se meu filho tiver, por exemplo, um problema auditivo? Então, ela vai passar por uma equipe multiprofissional, nós podemos falar isso em outro programa, tá? Existem locais aqui em São Paulo que ela vai passar por mais testes. Aí a intervenção é o aparelho, né? Aparelho de amplificação e às vezes até a cirurgia, dependendo do caso. Aí vai ter que ser examinado por um otorrino, feito audiometria de tronco cerebral, tá certo? Tudo isso. Você vai perguntar, mas doutor, eu gostaria também que o senhor me falasse, o que é isso? Emissões otoacústicas. Será que o senhor poderia falar? Dá uma olhada então nesse slide que eu fiz aí para vocês. As emissões otoacústicas foram principalmente observadas pelo inglês David Kemp, em 1978, então é recente, século XIX, tá? Desculpe, século XX, perdão. Ele as definiu como liberação de energia sonora originada na cóclea, que é o órgão responsável pela audição, né? Que se propaga pela orelha média até alcançar o conduto auditivo externo, tá certo? Então, quando o aparelho é feito ali, essas emissões otoacústicas, o próprio, com a estimulação, tá, do aparelhinho, tá certo? Do aparelho que vai ver essas emissões otoacústicas, ela emite a resposta. Agora, quais são os indicadores para o risco de deficiência auditiva? Doutor Estélio, fala de novo para a gente aí. Então, vamos lá. Então, eu fiz uma lista, tá, da pesquisa que foi feita. Dá uma olhadinha aí também. Você deve estar acompanhando no seu vídeo, tá? Primeiro, o APGAR, eu falei no primeiro programa, que é um tipo de teste para ver como é que a criança está. Geralmente é de 0 a 10, até 6 está muito bem, abaixo de 6 já começa a complicar. O melhor é 7 a 10, em torno de 1 minuto, tá certo? Se a criança tem, por exemplo, história familiar de deficiência auditiva neurosensorial hereditária na infância, se essa criança nasceu com algum problema de anóxia e ela precisou de ventilação mecânica por 5 dias ou mais, infecções congênitas, tais como citomegavírus, rubéola, sífilis, tá? Herpes e toxoplasmose. São tudo infecções que você pode conversar com o seu pediatra ou com o ginecologista. E como nós já dissemos repetidamente, peso no nascimento inferior a 1,5 quilos, né? Miligramas, gramas, né? Outros indicadores, dá uma olhada aí. Características de síndromes que possam incluir perdas auditivas, condutivas ou neurosensoriais, tá? Então não tem jeito. Meningite, se a criança nascer está com meningite bacteriana, não vai ter jeito. Hiperbilirrubinemia, nível que indique exsanguíneo, transfusão. Então a criança houve alguns problemas sanguíneos e a criança precisou passar por um procedimento como esse que nós falamos, tá certo? Anomalias craniofaciais, incluindo aquelas com anormalidades morfológicas do pavilhão auricular. Então, se ela tem uma alteração aqui no ouvido, do formato geralmente normal e do canal auditivo, ela vai ser uma criança com indicação. As medicações ototóxicas, como já dissemos, tipo a gentamicina,
tá? Quando utilizado em doses muito grandes, né? E um fato importante que eu gostaria de destacar, hein, pessoal? Dá uma olhadinha nesse slide. Opa, tá aí, você já está vendo. Segundo os especialistas, e tem um comitê, tá, de otorrino nos Estados Unidos que viu isso, em aproximadamente 50% de casos de deficiência auditiva, a causa não é conhecida. Então, a criança evolui, e isso tem que ser visto até os 6 meses, hein? Olha lá, hein? Porque geralmente em consultório, nós que labutamos em consultório, encontramos e fazemos audiometria potencial evocada, e a mãe fica falando, meu filho estava ouvindo. Estava ouvindo nada. Não foi feito o teste precoce. Depois de passados 6 meses, aí a coisa já está complicada, hein? Já está com problema de linguagem. Então, 50% de casos de deficiência auditiva não tem causa conhecida. Então, veja o seguinte, o exame tem que ser feito em tudo que é bebezinho. Você vai perguntar, sua filha fez? Não fez na época, ela está com 21 anos, não foi feito na época. Infelizmente, o hospital onde ela nasceu não tinha feito. Hoje a maioria dos bons hospitais de São Paulo, de Guarulhos também, e aí de Mogi das Cruzes, eu tenho certeza que tem esse serviço de otorrino, junto com a fonoaudióloga, fazendo esse tipo de tratamento, esse tipo de prevenção. Lembrar o seguinte, nos próximos programas eu vou colocar aqui onde você pode encaminhar em serviço público para fazer o teste. Se você suspeitar, até para ajudar o colega aí, neurologista, otorrino, ou mesmo pediatra, clínico geral da sua comunidade, onde esse programa alcançar. Pessoal, muito obrigado. A ideia foi passar uma série de informações para vocês de forma clara e concisa. Um abraço a todos. Tchau. Oi pessoal, começa agora o programa Mania de Médico com o bloco Em Foco. Esse bloco é reservado, como você já sabe, não é, para os grandes projetos. Aqueles projetos com roteiro feito por mim, eu, Dr. Estélio Leal Peçanha, tá? Que preparei de forma que fizesse um equilíbrio entre programa de televisão e informação técnica, sem fugir à ética médica e com preceitos científicos como base para eu apresentar aqui para vocês as informações. O nosso projeto da vez chama-se Audição e Equilíbrio. E eu vou falar hoje, a pauta hoje é o exame otoneurológico. Você provavelmente já deve ter ouvido falar desse exame. Por quê? Quando você começa a ter uma queixa de tontura, zumbido, falta de equilíbrio, o que que você faz? Você, na mesma hora, procura um médico chamado otorrino, o especialista em garganta, ouvido, não é? Seios nasais, tá certo? Em equilíbrio também. Muitas vezes, os pacientes, eles migram, eles procuram o neurologista para fazer uma consulta. Em primeiro lugar, você deve saber o seguinte, o primeiro médico a ser procurado é o otorrino. Por quê? Porque esse médico vai fazer uma avaliação das vias aéreas, da sua garganta, das suas amígdalas, dos seios nasais, do ouvido, ele vai olhar dentro do seu ouvido, vai ver se não tem algum problema. A partir daí, ele vai pedir alguns exames. Entre eles, situa-se o exame otoneurológico, em que você muitas vezes pergunta assim, o que é esse exame? Mas eu fui também no clínico geral e esse médico pediu para mim. Olha, pessoal, na verdade, os médicos têm liberdade, estão autorizados a pedirem qualquer tipo de exame. Naturalmente, hoje nós sofremos um sério problema chamado, um fator limitante chamado convênio médico. Tá? Nós não temos uma saúde pública adequada que atinge as necessidades da população e todo mundo vai para um convênio. E esses convênios, naturalmente, não gostam muito que os não especialistas, principalmente
clínicos gerais, ortopedistas, ginecologistas e demais peçam determinado tipo de exame, principalmente o otoneurológico. E por quê? O exame otoneurológico é um exame extremamente sofisticado do ponto de vista de convênio. Do ponto de vista do paciente e do médico, não. É um exame rotineiro que pode ser pedido e deve ser pedido todas as vezes que o paciente tenha zumbidos, problemas de audição, tá certo? Ele tenha tonturas, o povo chama de labirintite, às vezes, e confunde tontura com labirintite. Nós vamos trazer aqui autoridades para que diga a diferença disso tudo para você, não é verdade? Mas o exame otoneurológico, ele é necessário toda vez que houver isso, principalmente quando o paciente também se queixar de uma dor de cabeça, porque junto com ela vem o quê? Vem a tontura, vem o zumbido no ouvido, e você pode não saber, mas a maioria das pessoas que têm dores de cabeça tem um comprometimento no sistema vestibular, tá certo? Então vejamos, como é que é composto o exame otoneurológico? Esse exame ele é dividido em duas partes. Primeiro, a parte auditiva, o exame auditivo. Você provavelmente já deve estar vendo na tela da sua televisão aí o exame de audiometria. É mais ou menos esse aqui, mas você está vendo na sua tela. Tá? Eu estou mostrando aqui. É um exame em que o otorrino pede e a fonoaudióloga entra dentro de um laboratório de otoneurologia, onde tem uma cabine, e ela faz a parte de audiometria tonal, vocal, com testes discriminatórios, né? A impedanciometria também, que é importante. Você deve estar perguntando, mas doutor Estéreo, explica para a gente cada parte integrante desse exame. Não vou fazer isso hoje, porque eu vou discutir profundamente cada aspecto desse exame em outros programas. Hoje é para mostrar para você, e volto a dizer, você deve estar vendo aí na tela da sua televisão, o exame de audiometria. E logo em seguida, você vai ser submetido ao exame vestibular. Como é que é feito esse exame vestibular? Aí sim, pode ser feito tanto pela fonoaudióloga ou pelo profissional, o otorrino ou o otoneurologista, em que se situa aí também o neurologista, né, que ele faz um curso de especialização no exame de otoneurologia. Nessa especialização, ele estuda uma série de assuntos de patologias relacionadas tanto à área do otorrino quanto à parte do neurologista. Então, o paciente é convidado a participar, sentar em uma cadeira, e é feito a pesquisa de pares cranianos. Você está vendo aí na sua tela aí, a pesquisa dos pares cranianos, em que é avaliado os 12 pares cranianos do cérebro do paciente, o nistagmo de posição, em que a gente